Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos a esse primeiro dia. A gente vai conversar com uma pessoa muito especial hoje. Já vamos entrando aí, né? Deixa eu fixar aqui o comentário. Pronto, foi. Muito boa noite para todo mundo. Nesse dia 20 de agosto, estamos iniciando agora, neste exato momento, a semana anti-inflamatória, que é uma semana que eu preparei com muito carinho, com muitas informações para vocês saberem como que funciona o corpo de vocês, como que vocês podem tratar o corpo de vocês. Todo mundo já vai entrando aí, que legal. Lili, Márcia, Thaís, querido Thales! O Thales vai estar com a gente quarta-feira que vem. Érica, que ótimo. Sejam muito bem-vindos, então. E hoje eu vou falar de um assunto muito especial, um assunto que está no meu coração. E hoje é um dia que eu vou falar do Ayurveda, né? A visão do Ayurveda em relação às inflamações, mas na verdade quem vai falar não sou exatamente eu, né? Vou fazer algumas perguntinhas para uma pessoa que é faixa preta no Ayurveda. Como vocês já sabem, eu sou nutricionista, me formei em Ayurveda junto com nutrição e eu tenho essa visão de que, nessa visão holística do corpo, da nutrição, da alimentação que o Ayurveda traz pra gente. E essa visão holística, ela me possibilitou olhar para o corpo inflamado de diferentes maneiras, né? A gente tem N maneiras de lidar com o corpo, de falar com o corpo, esse mindset que tá todo mundo falando, né? Do mindset, aquilo que você diz para o próprio corpo, aquilo que você diz para sua mente diariamente. Isso tudo já se falava há milhares de anos atrás e a gente vai conversar com ninguém menos do que o Dr. Danilo Carneiro, né? O Dr. Danilo Carneiro, uma pessoa muito especial. Ele é um médico. Deixa eu ler um pouquinho dele aqui, vocês vão falar: uau! Ele é especialista em homeopatia e medicina preventiva. Ele é mestre e doutor em ciências da saúde. E ele também é pós-graduado em fitoterapia e Ayurveda. Ele é o autor do livro Ayurveda, Saúde e Longevidade na Tradição Milenar da Índia. É fantástico esse livro. Eu tenho, só que está em Indaiatuba. Eu pensei, gente, eu poderia mostrar o livro aqui, porque eu tenho esse livro. Eu e Dainha, lógico, a gente foi de carteirinha do trabalho do Dr. Danilo, que é um trabalho lindo de pesquisas com a correlação das ervas brasileiras, das plantas brasileiras com a fitoterapia ayurvédica. Vamos conversar com ele porque ele já chegou aqui. Ai, gente, seja muito bem-vindo todo mundo. Já vamos fazer a conexão com o Dr. Danilo. Vamos ver como é que tá a conexão, né, gente? Que a gente sempre depende do bom humor da internet. Tudo bem? Oi, tudo bom, querida? Como é que você está? Tudo bem, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal e eu ao seu, né? Verdade. Isso mesmo. Já Obrigado, viu? fica uma. Muito obrigada pela participação, viu? Por topar esse convite, por falar para as pessoas. Quanto mais pessoas possível souber dessas informações, melhor, né? Estamos aqui para isso, para Isso, com espalhar prazer. mesmo esse conhecimento. Grato pelo convite, um prazer estar com vocês aqui, tá bom? Que legal, Danilo. Nossa, vai ser uma delícia o papo de hoje. Eu recebi algumas perguntas, eu não sei se vai dar tempo, mas na verdade a gente já tá aqui esquematizando algumas coisas que a gente vai falar. E, primeiramente, eu fiz uma apresentação geral sobre o seu trabalho. E você tem feito um trabalho muito lindo agora em quarentena, que a gente vai falar em quarentena, né? Quarentena. Online, né? Para as pessoas distantes, porque antes a gente pensava, curso com o Dr. Danilo, vamos ter que ir até a fazenda em algum lugar, né? E agora essa pandemia possibilitou a gente fazer curso do Dr. Danilo em qualquer lugar, né? E vou querer que você fale um pouquinho mais, mas faz uma apresentação aí para as pessoas que chegaram de mim, que não te conhecem, as pessoas que nunca te viram. Obrigado, então. Olha só, nesse período todo aí desde 1985, quando eu me formei em medicina lá em Goiás, em Goiânia, eu venho estudando Ayurveda, venho trabalhando com Ayurveda. Ayurveda entrou para mim assim como uma especialização em saúde pública, onde a gente colocou o Ayurveda para o atendimento das pessoas do SUS, em Goiânia. A gente formou ali o Hospital de Medicina Alternativa, o Centro de Referência em Práticas Integrativas, que a gente trabalha hoje, né? Então, hoje eu estou morando aqui em Piratininga, no estado de São Paulo, estou me aposentando do estado, da Secretaria de Saúde,
mas trabalhei desde 1985 nessa atividade. Depois comecei também com cursos, palestras, atendimentos nessa área, né? E venho então também escrevendo livros, né? Falando sobre a Ayurveda, a fitoterapia, que é a minha grande paixão mesmo na parte de medicina, porque é o que eu acredito, né? Assim, promover a saúde, prevenir o adoecimento, valorizar o ser humano, né? Ajudar as pessoas a realmente se livrarem das situações que estão causando, né, o mal-estar, causando o adoecimento. E o Ayurveda fala muito disso, né, sobre as causas verdadeiras do processo de adoecimento, que estão muito relacionadas aos nossos hábitos, hábitos de vida, posturas, atitude, mentalidade, emocional, alimentação, tudo isso, né? Como vocês sabem muito bem, né? Você, a Deia, né, que já trabalham com yoga, com meditação, já conhecem o Ayurveda, sabe que realmente a grande pegada do Ayurveda é ir até as causas verdadeiras do processo de adoecimento e auxiliar as pessoas a se livrarem desses processos crônicos, degenerativos aí que assolam, né, a humanidade, né? Então, em conjunto com a série de amigos, colegas, parceiros, né? Estou trabalhando hoje com a Verena aqui, que é amiga de vocês também, né? Então, assim, de fazer esse trabalho também de levar o Ayurveda para todo mundo, né? Como você falou, no online a gente pode atingir o mundo inteiro. Atingir a Qualquer todos. um que fale português é bem-vindo aqui no nosso trabalho online, não é verdade? Ou em inglês, né, doutor Danilo? Porque a última live que eu vi sua, você estava mandando ver no inglêsão, né? Tá falando inglês indiano aqui com o nosso amigo doutor Indulau, né? Eu adorei a live, inclusive. Bom, você me falou dessa visão do Ayurveda em relação a tratamento, em relação à prevenção. Você percebeu uma diferença das pessoas lá atrás, quando você começou a conhecer e desfrutar, né, de todo esse conhecimento do Ayurveda, essa diferença no quanto que as pessoas buscam o Ayurveda para hoje? Hoje as pessoas procuram muito Ayurveda para tratamento, né? E antes as pessoas tinham um pezinho atrás, né? Eu, por É, exemplo, conheço a Ayurveda há 15 anos, e há 15 anos atrás eu já falava grego, tá? E imagina quem conhece a Ayurveda há muito mais anos do que eu. é verdade, você tem razão, Mariana, porque o Ayurveda vem crescendo no mundo inteiro, na verdade, e muito disso devido assim, a uma série de pesquisas que vêm sendo feitas e artigos publicados, livros escritos, né, profissionais que vêm relatando o seu trabalho. Isso é um grande fator de crescimento para o Ayurveda. Mas também existe uma outra causa, que as pessoas estão realmente se tornando mais conscientes e abrindo os olhos. Elas estão percebendo que elas têm que buscar a sua saúde. Porque se for esperar assim, né, esperar do governo, esperar da indústria farmacêutica, esperar da medicina, né, não vai acontecer. Né? A gente já viu que a tendência de tudo isso daí é correr atrás de doenças e não levar a pessoa até a saúde. Então, quando as pessoas começam a tornar-se mais conscientes, vem essa demanda crescendo, né? Por mais saúde, vitalidade, energia, disposição, felicidade, né? Então as pessoas estão buscando isso. Uma vida mais natural, o retorno à natureza, autoconhecimento, quer dizer, são todos temas que estão em evolução na humanidade, e o Ayurveda traz isso assim de mãos cheias, né? O Ayurveda está à disposição da humanidade para isso mesmo, né? Por isso é chamada assim a ciência do bem viver, a ciência da vida saudável, né? Então as pessoas estão conhecendo mais, estão aceitando mais, estão buscando Verdade. mais. Elas estão fazendo mais yoga, elas estão fazendo mais meditação, elas estão olhando mais para si, né? Elas estão Uhum. entendendo que a causa, né, esse grande gatilho das doenças delas está em nelas mesmo, né? É Então eu falo assim, verdade. a Ayurveda é a ciência de olhar para si, né? A gente não generaliza nada no Ayurveda, a gente não fala isso é bom para É. todo mundo, né? Ou isso é bom para todo mundo que é tipo dosha tal. Isso não existe no Ayurveda, né? Existe o olhar individual e tudo que a gente vai falar aqui também, o Ayurveda se preocupa com isso. Agora sim, doutor Danilo, quem nunca ouviu falar do Ayurveda, mas ama a fitoterapia, enfim, ama essa história de olhar para si, meditação, que é quase todo mundo aqui do meu canal, né? Medita, faz yoga, adora brincar com plantas, tem a horta em casa, né? Aham. Daria para dar um resumão do que é o Ayurveda? Sim, claro, com certeza. Então, o Ayurveda, assim, hoje é reconhecido assim pela Organização Mundial de Saúde como uma racionalidade em saúde.
alguns chamam assim de uma racionalidade médica, ou seja, é um sistema completo, né, de observação do ser humano. Tem uma visão assim da anatomia, da fisiologia, da fisiopatologia, do adoecimento. Tem uma visão do diagnóstico próprio do Ayurveda. Tem uma visão do tratamento. Tem uma visão do prognóstico. Tem visão de prevenção em relação à saúde. Então, o Ayurveda é um método em ciência que tem tudo isso de uma forma própria, natural dela. E já existe há mais de 5.000 anos na Índia. E nos últimos anos vem sendo muito estudado aqui também no Ocidente, muitos países da Europa, né? E nos Estados Unidos tem muitos serviços, muitas pesquisas também, mostrando que esse método ayurvédico, enquanto uma racionalidade médica, ele funciona, ele tem lógica. E muitas pesquisas vêm comprovando também que as plantas medicinais ayurvédicas são muito valiosas, porque as plantas medicinais são o carro-chefe na hora do tratamento ayurvédico. Então você tem lá o seu diagnóstico ayurvédico, que envolve assim ver a pessoa como um todo, seus aspectos físicos, mentais, emocionais, até espirituais. O Ayurveda considera isso também uma dimensão importante da vida e da saúde das pessoas, o que não tem nada a A ver com relação com o religião. coletivo, né? A relação com a É, sociedade. Até exatamente. isso se fala dentro do Ayurveda. Quando você fala assim, a relação do ser humano com a sociedade, isso não tem nada a ver com política. Quando você fala com a espiritualidade, não tem nada a ver com religião, tem a ver Sim. com a pessoa estar se relacionando, né, consigo mesmo, com os outros, né? Então essa visão do Ayurveda, ela tem sido muito valorizada hoje como um sistema de promoção de saúde, de prevenção e de atenção primária. O Ayurveda serve também para a gente cuidar no dia a dia das coisas que estão ali nascendo em forma de um adoecimento, né? A visão do Ayurveda é que se você não cuida de forma adequada da sua saúde, a doença vai crescendo, aumentando, aumentando, aos poucos, de repente ela virou uma árvore, né? E ali ela virou uma doença crônica, degenerativa, e começa a dar frutos, né? Aí começa a aparecer mais uma doença aqui, outra doença ali, de repente a pessoa está ali com 60 anos e 5 especialistas, 10 medicamentos diferentes, centenas de exames todo semestre, todo ano, um tanto de bateria de exames, a pessoa fica correndo atrás de doenças, né? O Ayurveda preconiza o contrário, que a gente deve prevenir, cuidar enquanto a doença é um capinzinho, né, para você poder tirar o mal pela raiz e cultivar a saúde. Então é disso que se trata o Ayurveda. Pois é, as pessoas elas gostam de mascarar um pouco a doença, né? As pessoas gostam de deixar as coisas tomarem uma proporção gigante. É, A prova disso é o uso indiscriminado de anti-inflamatórios, né? Justamente porque as pessoas elas preferem não não olhar para aquilo que está acontecendo, né? E a dor, a inflamação, a dor é um lindo sinal de inflamação, né? A dor é aquilo que a gente precisa como um grande sinal que a gente precisa olhar para o nosso corpo. Inclusive, falando sobre isso, eu gostaria muito de entrar num papo muito importante para todo mundo. Dainha, beijo para você, querida. oi, Então, minha Deia, irmã tá aqui beijo. na live. Bom, a gente entrou em quarentena, né? Uma coisa super inesperada, né? A gente entrou sob o surto de um vírus que a gente desconhece os efeitos disso, a causa disso, né? Todo mundo ficou angustiado, todo mundo ficou em casa, todo mundo trabalhou de casa, alguns foram demitidos, as pessoas comeram mais, as pessoas tiveram que olhar para si mais, né? Elas tiveram que lidar com as próprias angústias, com os próprios medos, enfim. E tudo pipocou. Eu não conheço uma pessoa que não teve uma questão de saúde agora, né? Agora em quarentena, porque é o momento que você está olhando para si, olhando para o seu corpo, né? Parando para fazer isso. E também é o momento que você está intoxicando também seu corpo, porque às vezes a gente trancafiado em casa, a gente não bebe tanta água, a gente não se policia tanto para fazer atividade física, a gente come mal, a gente come errado, a gente come aquilo que a gente gosta para suprir alguma questão de angústia, ansiedade que você esteja vivendo. Então, tudo isso me leva a ter uma grande conversa com você a respeito de essas inflamações que as pessoas estão sentindo. As pessoas sentiram muito em relação ao intestino ou trato gastrointestinal, né, inteiro, né, desde pessoas que tiveram problemas de estômago, quanto pessoas que tiveram problemas de digestão, de intestino preso, intestino muito solto, colites, problemas gástricos até mais sérios, né? Inflamações gástricas mais sérias por conta disso, por conta dessa descarga emocional, mais alimentação ruim, mais um lifestyle que
não é adequado, né? Que no Ayurveda não se recomenda você ficar acordado de madrugada, vendo coisa no computador, e dormir de manhã e dormir mal. Isso influencia totalmente na sua saúde. Eu queria saber a sua visão em relação a essas toxinas todas do corpo. Eu vira e mexe, eu falo sobre AMA aqui no canal, sobre Agni, o fogo digestivo. Então, acho que as pessoas já estão um pouco familiarizadas com esses nomes principais, mas eu queria saber a visão do Ayurveda em relação às toxinas do corpo e às inflamações. Muito bom, Mariana, excelente. Então, nós tivemos recentemente um workshop sobre AMA. E eu fiz até uma live também com a doutora Marise Berg, uma nutricionista, sobre a visão do Ayurveda em relação às toxinas que hoje estão em grande moda, né? Está em voga, assim, essa questão, por exemplo, das endotoxinas, as toxinas geradas no intestino e que vão para o sangue, né? As toxinas que são produzidas por desbiose, né? Pela alteração bacteriana do intestino. Isso afeta grandemente a mucosa gastrointestinal, como você acabou de falar, gerando grandes processos inflamatórios, essas alterações das bactérias que moram lá no intestino, mas elas agridem também a mucosa do intestino e conseguem lesar nessa mucosa e atravessam a mucosa e vão para dentro do sangue. Indo para dentro do sangue, vão se alojar nos tecidos, essas toxinas, gerando processos inflamatórios, né? Então, hoje, a medicina moderna chama isso de endotoxinas. Ela cita, por exemplo, os famosos lipopolissacarídeos, ela cita o temal, né, que é um grande ácido, né, que produz processos inflamatórios no corpo, e cita vários ácidos, sais biliares secundários. Quer dizer, a medicina moderna cita uma série de substâncias tóxicas que são produzidas exatamente pela má digestão, pela disbiose. Lógico que isso é altamente piorado se a pessoa está comendo errado, comendo mal, alimentos insalubres, indigestos, químicos, artificiais, né? Isso vai gerando uma desbiose que gera esses processos inflamatórios no intestino e também nos tecidos. O Ayurveda chama tudo isso aí de ama, né? Como você falou, as toxinas internas geradas dentro do próprio corpo devido então a essa disfunção digestiva, deficiências do Agni, do processo digestivo, que englobam também o microbioma, né? As bactérias do intestino. Então, exatamente assim, existem 4 pilares que são muito fundamentais assim para que AMA seja produzido, né? E você falou deles aí agora. A má alimentação, né? Comer errado, comer tudo atrapalhado, né? Hábitos de vida inadequados, estar sedentário, estressado, tenso, né? Mal-humorado. Isso agrava também o processo digestivo, né? Também uma coisa muito importante que o Ayurveda fala é essa parte emocional. A pessoa estando, assim, por exemplo, sentindo-se sem suporte emocional, solidão, olha só, nesse período aí de isolamento, né, tantas pessoas se sentindo solitárias, sozinhas, sem contato, né? E essa parte do sedentarismo, né, dessa falta de exercício, falta de movimento, tudo isso faz assim com que nossa digestão caia. E a digestão caindo é o que gera essa desbiose, alteração das bactérias do intestino e a produção do AMA. Esse AMA, esse material tóxico, indo para o sangue e se alojando nos tecidos, é que gera os processos inflamatórios no corpo inteiro, em todos os tecidos do corpo. Na verdade, o Ayurveda fala que esse AMA se liga aos nossos doshas, né? E a gente fica todo inflamado, né? A pessoa fica, o vata inflamado, o pita inflamado, o kapha inflamado, né? Onde aparecem dores, processos de queimação, inchaços, edema, sensação de peso, né? E toda a sobrecarga emocional também, que a pessoa sente, né? Uma falta de energia, falta de vitalidade, né? Quer dizer, assim que o Ayurveda vê, né, que processo inflamatório, ele começa lá no intestino, né? Começa lá no Agni, lá no processo digestivo. Então nós temos que cuidar primeiramente disso e depois temos que eliminar essas toxinas, né? Porque se a gente não elimina essas toxinas, a gente fica tomando anti-inflamatório a vida inteira, né? E todo mundo sabe que tomar anti-inflamatório muito tempo não é uma boa ideia, né? Porque ele é muito tóxico para o corpo, né? Inclusive para os rins, para o fígado e até de novo para a mucosa do intestino. Quer dizer, já estava com problemas lá na mucosa do intestino, você tem inflamação sistêmica, vai tomar anti-inflamatório, que ele piora mais a situação, gerando então um círculo vicioso. E a gente tem que sair desse, né, Mariana? Com certeza. Nossa, eu falo para tantas pessoas, as pessoas me procuram em relação à alimentação anti-inflamatória. E eu consigo, dentro do meu trabalho, fazer esse mix de alimentação anti-inflamatória mais a rotina que se propõe dentro da Ayurveda.
mas as pessoas procuram assim, nossa, Maria, eu tô com dor no dedão do pé, meu dedão do pé tá inflamado, eu preciso tratar meu intestino? Eu falo, sim, meu amor, você precisa tratar seu intestino, porque é aí que começam todas as inflamações no seu corpo, né? E, então é muito importante esse olhar, né? Esse olhar para o sistema digestivo inteiro, que é o externo, aquilo que a gente está trazendo, né, de fora para dentro, mas também tem também suas causas não só alimentares, tem causas também emocionais, tem causas ambientais, tem causa do seu comportamento, da sua rotina, quantidade de Exato. ar. Existe uma moda agora, a moda do Panchakarma, né? Para quem não sabe, o Panchakarma são os tratamentos mais de limpeza, assim, do Ayurveda, né? Eu acho que nem vale a pena citar, mas são os tratamentos de limpeza profunda, interna mesmo, limpeza física do corpo, tá? Internos que a gente limpa bastante, principalmente o trato digestivo, né? Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: essa moda de Panchakarma, se eu estou com o corpo todo inflamado, eu vou fazer Panchakarma, vai dar certo? Eu vou tirar toda a inflamação da minha vida, eu vou voltar, eu vou poder comer meu Burger King. Não, não é por aí também, não é? Porque eu estava conversando com uma pessoa outro dia, ela falou assim, quer dizer que depois que eu terminar esse tratamento aqui, eu posso voltar para a vida normal? Eu falei, olha, você está começando um relacionamento com o seu corpo, não é? Pense nisso como um relacionamento com uma outra pessoa, por exemplo. Quer dizer que agora você já tem 3 meses de namoro, agora não precisa mais dar beijinho, não precisa mais pegar na mão, não precisa fazer carinho, não precisa namorar, não precisa nada, já é namorado mesmo, né? Então agora pode se tratar de qualquer jeito, pode xingar, pode Adorei. bater à vontade, porque já está namorando mesmo, né? Não é assim que funciona, né? Relacionamento é uma coisa que você conquista todos os dias, é tratando bem, é cuidando, é sendo gentil, não é assim? A mesma É coisa isso. com o seu corpo. Você aprendeu a ser gentil com o seu corpo, aprendeu a ser educado, aprendeu a ser saudável. Então você pode fazer alguns períodos de tratamentos mais intensivos, né? Como se fosse fazer assim, uma lua de mel com o seu corpo. Aí você vai fazer um detox, vai fazer um panchakarma, Adorei. né? Adorei. Vai fazer uma grande limpeza, mas depois que você volta daquela lua de mel, tem que persistir, né? Tem que persistir com as coisas boas, né? Não precisa ser uma lua de mel, mas você no dia a dia cuidando, olhando para a alimentação, não perdendo de vista, né, as coisas importantes, né? Então não precisa fazer um detox todo dia na sua vida, mas tem que cuidar da alimentação saudável, tem que cuidar dos seus ritmos de vida, seus exercícios, da sua yoga, da sua meditação, né? E tem que eliminar algumas coisas realmente insalubres da vida, né? Quanto mais você se afastar de coisas que fazem mal para você, melhor, né? Vícios e hábitos nocivos, para que a pessoa quer cultivar aquilo, né? Tem que analisar um pouco, tem que pensar um pouco, tem, como eu tenho dito muito assim, tem que usar a inteligência e a criatividade para achar prazer e conforto em coisas saudáveis, né? E não ficar assim, ah, mas eu gosto disso porque me faz bem, me relaxa, me distrai, mas te adoece, então não faz sentido, né? Então, quanto Não mais faz a gente sentido. conseguir se afastar dos inimigos do corpo, da saúde e da vida, melhor para nós, né? Então, não é para fazer um panchakarma, uma limpeza, um detox, depois pisar no tomate tudo de novo, né? Senão não adianta. Com certeza, né? O tratamento ele é constante e eu falo assim, as pessoas elas precisam estreitar a relação delas com elas mesmas, né? É, E isso se dá através de muitas técnicas, né? O Ayurveda ele propõe isso mesmo, mas a meditação, o yoga, um exercício que você faça para olhar para si, né? Um tratamento que você faça também com outras medicinas alternativas, né? Uns tratamentos energéticos também, mas tudo para se perceber, para ter mais essa sensibilidade, né? Porque a pessoa ela pode assistir, desculpa colocar palavras aqui, gente, não sou contra, tá? Mas a pessoa pode assistir Netflix até 1 hora da manhã e nem perceber que ela está fazendo mal para a vida dela, para a saúde, para a qualidade do sono dela, que ela está diminuindo a produção de melatonina, que isso vai comprometer o dia seguinte, que isso vai comprometer a performance da semana inteira, isso ao longo do tempo vai diminuindo a resposta imune. Então, assim, a pessoa não tem essa sensibilidade quando ela não está com essa relação estreita com ela mesma, né? Isso é é uma coisa que eu sempre falo. Bom, verdade. uma pergunta que me fizeram que eu fiquei super curiosa, que você já deu a dica aqui, né? É, Mas as inflamações, elas são sempre um desequilíbrio do elemento fogo. não,
não são sempre um desequilíbrio do elemento fogo. Aliás, eu assisti uma aula de um professor, um Vaidya, né, que estava fazendo um curso para nós Uhum. sobre o sistema tridosha e tal, né? Ele disse assim, se fosse para escolher um dosha mais importante na inflamação, seria o dosha vata, que é o ar e éter. Porque o dosha Uau. vata é que envolve dor, envolve perda de função, né? As limitações de movimento, perda de função, distúrbios circulatórios e aparecimento da dor. É o dosha vata que é o mais importante. Aí, às vezes, pode aparecer o elemento fogo, quando aparece o quê? Queimação, vermelhidão, rubor, calor, né? Que nem sempre aparece, né? Às vezes aparece também um outro componente frio, que é o edema mole, o edema frio, a sensação de peso, né? Como, por exemplo, dá um exemplo, né? Agora eu vou fazer igual você, Mariana. Desculpa falar o nome aqui de doenças, porque não é nosso objetivo, mas é só para dar um exemplo. Artrose, por exemplo, né? É um Uhum. tipo de um processo crônico degenerativo que cursa com dores, uma deformação da articulação, um inchaço mole, que geralmente não tem calor nenhum, não tem fogo ali, não fica vermelho, não fica quente, fica frio. Inchaço, frio. Edema crônico, dor, peso, limitação de movimento. Já, por exemplo, assim, o que chamadas assim, as artrites, né, as artrites agudas, que fica vermelho, quente, né, que tem a sensação de calor e queimação, aí tem sim o elemento fogo. Mas essa é uma parcela, né? Na verdade, o processo inflamatório, ele precisa dos três doshas, né? Porque quando a gente define, né, por exemplo, quem é fisioterapeuta, né, quem é profissional da área da saúde, sabe que os sinais inflamatórios descritos, né, na ciência moderna, é, quais são os sinais inflamatórios? Dor, calor, rubor e tumor, né, o inchaço, né? E tem as perdas de função, né? Perda de função, limitação de função. Então são 5 sinais inflamatórios. Então a dor e a perda de função é vata. O calor, vermelhidão, é pita. E o edema, o inchaço, kapha. Então os sinais inflamatórios envolvem os três doshas. Por isso os três doshas estão envolvidos na inflamação, são importantes na inflamação, mas se fosse para escolher um principal, se fosse, seria vata, né? Maravilhoso. As pessoas que sentem muito inchaço nas pernas, né? E agora trabalhando em home office, que elas estão movimentando quase que nada, só o dedinho, né? Para digitar, porque nem o dedinho que tocava o elevador nem precisa mais agora, né? Pois é, é verdade. Então, as pessoas que estão sentindo esse inchaço muito forte nas pernas também, se você for pensar pelo esse excesso de água e não fica quente, né? A perna da mulher, pelo menos a minha perna, quando tá inchada, ela não fica quente, ela fica mais para fria mesmo, mas ela fica bem intenso ali, também seria um agravamento de cafa. Exatamente. A tendência de ter mais vata kapha. Você tem dor e peso, edema, Peso. dificuldade de movimento. É o kapha que está predominando ali junto com o vata, né? E está faltando mesmo um pouco de fogo, né? Um pouco de calor para dar movimento, para dar agilidade ali, né? Às vezes a pessoa precisa ativar, né? Movimentar, colocar as pernas para cima, inverter posição, né? Fazer um trabalho assim dinâmico, né? Tá faltando dinâmica. Um trabalho dinâmico. E essas esteiras mega adaptadas hoje para notebook, você já viu? Aquelas esteiras que tem tem uma bandeja na esteira, você vai caminhando devagar e você está digitando. Essa é nova para mim, viu? É algo super estranho no mundo moderno também. E é legal, é divertido. Mas então, até entrando nesse assunto, as pessoas acham que o tratamento para inflamação é sempre com alimentação ou sempre com fitoterapia. E não, né? Qual é a visão da Ayurveda em relação do tratamento? Sim. O tratamento para o processo de inflamação começa por aí mesmo, né? Começa com alimentação, isso é fundamental, né? Uhum. E às vezes, Mariana, às vezes, esse trabalho para eliminar o ama, né, ele pode começar antes de um panchakarma, por exemplo, que é uma desintoxicação profunda. Pode começar, por exemplo, com uma dieta anti-ama, né, que é uma coisa caseira, que você faz em casa, você faz ali um período, né, de uma desintoxicação com uma dieta mais leve, né, com alimentos mais digestivos, usando uns chás, né, umas ervas digestivas, umas salas. Então você faz uma dieta anti-ama em casa. Você pode também fazer assim um processo de chamados assim de dipana, que é digestão, aumentar o fogo digestivo, né?
E o Amapachana, que é também um período mais concentrado ali de digerir o ama, jogar ele para fora do corpo. Então, você faz também com medidas mais simples, menos invasivas até. E depois, sim, você pode fazer um período mais, né, quando fizer um período mais prolongado, pode fazer o Panchakarma, né? A gente pode começar em casa mesmo, com uma dieta anti-ama, simples, prática, né? Utilização também, as terapias corporais externas do Ayurveda, as massagens ayurvédicas são muito utilizadas, aplicação de óleos externos, né? Então a Abhyanga, por exemplo, é muito bem-vindo, né? A marmaterapia, né, que é a aplicação também de pontos, a própria marmaterapia em seja também uma acupuntura ayurvédica, né, que tem também entrado em cena ultimamente por vários livros que estão surgindo e ressurgindo, né, porque a acupuntura ayurvédica é mãe da acupuntura chinesa também, na verdade, né? Então, assim, hábitos de vida, Inclusive, alguns exercício, livros né? que correlacionam os pontos, né? Exatamente. Então, você vai fazer Maravilhoso. exercício, atividade, yoga, meditação, né? E a fitoterapia entra como um instrumento importante também, né? A fitoterapia, as plantas medicinais também são importantes. Mas como a gente estava falando inicialmente, tudo começa na mente, né? O melhor estimulante é a mente. Enquanto a pessoa estiver estressada, tensa, nervosa, cultivando ansiedade, medo, preocupação, ou raiva, ira, cólera, indignação, ou depressão, letargia, apatia, preguiça, né? Esse tipo de sintomas do emocional pesado, negativo, né? Isso gera, segundo o Ayurveda, as gunas negativas, né? O rajas ou tamas, que são emoções negativas que impactam diretamente o físico, impactam os doshas, né? Então o dosha inflamado, ele piora ainda mais, ele agrava ainda mais. Então tudo começa na mente, mas passa pela dieta, passa pelos hábitos, pelos exercícios, né? E no final a gente entra também sim com as plantas medicinais, né? Com a fitoterapia também, né? Maravilhoso. E o que eu acho mais legal também, Danilo, é que é o seu lindo estudo com as plantas brasileiras, assim. Porque é algo que eu sempre tive uma certa, pequena resistência quando se falava assim, não, o tratamento para determinada inflamação é com ashwagandha e shatavari e neem. E eu falo, nossa, meu Deus do céu, vou ter que importar isso tudo, como é que vai ser, né? Como se aqui a gente não fartasse de elementos anti-inflamatórios, elementos que para a gente são muito benéficos e são nossos, são da nossa terra. E o que eu sempre falo para as pessoas, que as detoxas estão aqui, elas vão me confirmar. Eu sempre falo para as pessoas, foquem naquilo que farta, não naquilo que falta, meu amor. Se você precisa importar alguma coisa lá de longe, significa que aquele medicamento não é o melhor para você, porque a terra te provê aquilo que você precisa para aquele clima, né, para aquelas condições de vida. Na verdade, eu queria que você falasse um pouquinho desse estudo das ervas brasileiras. Mas essa frase sua não serve lá para nós do Goiás, não, porque se você falar assim, foca naquilo que farta, a gente vai focar naquilo que falta. Ah, é verdade, aquilo que farta, aqui no interior também. Verdade. Ai, menino. Olha só. Então, realmente você tem toda a razão. Felizmente, a gente tem aqui no Brasil uma flora brasileira muito parecida com a flora indiana. E a gente tem, assim, uma série de plantas brasileiras que são estudadas também no método ayurvédico, né? Então, a gente pode utilizar as nossas plantas também pelo método ayurvédico, o que amplia muito, assim, a forma de ação, né? Assim, a compreensão da planta, né? Ela amplia muito. Então, nós temos muitas plantas, por exemplo, a gente tinha conversado, né, anteriormente, a gente falou assim, vamos falar da cúrcuma, né, do açafrão, né? O açafrão está tão Maravilha. famoso, ele está tão em moda, assim, que está todo mundo usando, todo mundo prescrevendo, né? Como um grande anti-inflamatório, um antirreumático, antioxidante, né? Aí eu pensei assim, mas eu vou falar então de uma menos conhecida, assim, da população em geral, mas muito conhecida na fitoterapia brasileira, para quem gosta de plantas medicinais, que é o mentrasto. O mentrasto, a Geratum conizoides, é uma planta muito comum, que nasce em qualquer lugar também. É que as pessoas usam muito aqui como antiespasmódico, para cólicas, né, assim, né, cólica digestiva, até cólicas menstruais, né, ele é muito usado. Mas ele, assim, o Ayurveda também já indica essa planta como um anti-inflamatório, bem interessante e importante. E pesquisas recentes, assim, eu digo recentes comparadas com o Ayurveda, né, pesquisas assim, de algumas décadas, né, mostraram que ele realmente tem um efeito anti-inflamatório, anti-reumático importante.
né? E ele é muito comum aqui no Brasil, a gente encontra também em farmácias de manipulação, encontra em ervanarias, mas ele é muito comum na natureza, né? Então, para usar como exemplo de uma planta que nasce em qualquer jardim, que nasce em qualquer quintal, né? Que é muito fácil de utilizar na fitoterapia brasileira, a gente colocando o mentrasto, né, como um anti-inflamatório, um analgésico importante do Ayurveda, né? O Ayurveda traz assim as referências de como utilizá-los, tanto em forma de pó, em forma de chás, e ele pode também dar origem a aplicações externas, que são importantes também no Ayurveda, né? Óleos Isso que eu ia medicados, te perguntar, pomadas, se né? era para aplicação externa e interna. Dá para fazer Sim, chá e dá para aplicar externamente, por exemplo, externamente também. no caso de uma artrose, daria para fazer um óleo medicado. Tá, também, né? Tem uma outra planta também da Cordia verbenácea, né, que é a erva baleeira, que é muito conhecida também do mundo inteiro, muito conhecida na Índia também, que pode ser usada tanto externamente quanto internamente, né? Então a gente vê que tem várias plantas, né, que são brasileiras, que são estudadas também no Ayurveda, que tem esse potencial anti-inflamatório. E algumas que a gente conhece tanto, assim, que o Ayurveda valoriza muito, e a gente conhece mais como tempero, como por exemplo, assim, o alho, né? O alho a gente usa muito como tempero, né? A gente acha, por exemplo, assim, que usa muito alho. Mas quando você for utilizar o alho com finalidades terapêuticas, a gente usa sempre assim o alho desidratado, né, em forma de pó, por exemplo, né, ou mesmo em forma de um óleo de alho, né? Já está comprovado também que ele tem uma ação anti-inflamatória importante, né? Se ele combinado, por exemplo, com canela, a canela, o cinnamomum ceilânico, a canela do Ceilão, tem uma ação analgésica fundamental, sabe? E é muito bom o efeito dela. A associação, por exemplo, de gengibre, açafrão, canela e alho é uma associação altamente potente como anti-inflamatório e analgésico, que pode ser útil para muitas pessoas que sentem essas dores do tipo frias, né? Dores frias. Não é, Mariana? Tem Maravilha. pessoas que são tão vata-kapha que ele já sabe que vai esfriar o clima amanhã, porque já começou a sentir dores articulares. Não é verdade isso? Já sinto frio antes de sentir, né? Não é? Elas começam a sentir dor porque vai esfriar o clima amanhã. Isso é verdade, isso é fato mesmo. As pessoas sentem porque já estão sentindo o clima. Né? Por exemplo, agora, parece que esse final de semana a gente vai receber uma massa fria aí que vem lá do sul, né? Ela já está por aí. Os mais sensíveis já estão sentindo, né? E diz que vai pegar mesmo assim amanhã e depois vai esfriar muito mais, né? Então essas pessoas que têm muito frio, vata kapha, uma combinação de ervas quentes como essa que eu falei, é muito benéfica para usar por um período assim de 30, 40 dias, como uso terapêutico mesmo, doses É isso que eu ia certas, te horários perguntar. As corretos, né? pessoas, elas exageram, inclusive foi uma pergunta aqui de uma participante, acho que é a Melina, passou. Ela perguntou se dá para usar todos os dias a cúrcuma. Ela perguntou especificamente da cúrcuma, mas eu quero Aham. te replicar essa pergunta em relação às ervas anti-inflamatórias ou as raízes também, enfim, os alimentos que a gente pode usar anti-inflamatórios. É por um período mesmo, né? Por um período de tratamento, né? A gente não recomenda, por exemplo, usar mais do que 3 meses uma mesma fórmula de fitoterapia. De preferência, a gente usa sempre menos. Usa um mês, 2 meses, depois a gente já começa a mexer na fórmula, muda, passa para outras, para não ter assim, um mecanismo de tolerância, mecanismo até mesmo de dependência, né, de um medicamento, ou até mesmo de sobrecarga do fígado, né, pelo mesmo mecanismo de ação. Então a gente vai mudando as fórmulas também a cada mês, cada 2 meses. Mesmo no Ayurveda isso é recomendado também, não passar de 3 meses usando a mesma fórmula. Por isso que tem Isso várias plantas, né? Várias opções para a gente poder também ir alternando, né? Isso é muito importante. A Dal, ela mora em Santa Catarina, na praia, ela mora em Florianópolis, então você imagine quanto de baleeira que ela não tem lá, né? É, então. É uma dúvida, inclusive, minha, eu sempre tive essa dúvida, né, em relação à baleeira. Ela pode ser ingerida, ela pode ser consumida em forma de chá. Pode sim, pode também. Ela tem, assim como muitas outras plantas, né? Ela pode ser usada interna e externamente. O açafrão é um exemplo, né? Aí você falou, Tá. por exemplo, o NIM, né? O NIM é muito conhecido hoje. O NIM está muito difundido no Brasil agora também, né? O pessoal está cultivando muito, está plantando muito e ficou conhecido agora. Está sendo usado até para ornamentar certas ruas aí, né? E É praças e porque tudo. o Ninho ele se adaptou muito bem ao solo brasileiro, né? É, E exatamente. ele foi muito bem no solo brasileiro. Hoje você vê empresas de produtos naturais fazendo os produtos tipo shampoo, pasta de É, dente, creme para exatamente. rosto, todos de Nim.
Mas o NIM É, também é super anti-inflamatório. E é o que eu sempre falo para as pessoas, cuidado com a toxicidade disso, né? é, Porque antigamente o NIM era só usado aqui no Brasil para, acho que para, enfim, nas indústrias veterinárias, né? Era uma é, coisa assim para como expurgar inseticida pulga, também, né? inseticida, alguma coisa assim. E hoje as pessoas estão usando muito. Tanto é que antes eu só achava NIM, olha isso, né? A louca atrás das coisas ayurvédicas. Eu só achava NIM em casas veterinárias. Hoje eu acho NIM com muita facilidade. Esse É. mais lógico, prensado a frio, mais puro, né? É, não tão tóxico. E é interessante E se lembrar do NIM, porque o NIM já é uma planta descrita com ações anti-inflamatórias, mas do lado bom para as inflamações quentes, né? A gente falou daquelas plantas lá, a gente falou de gengibre, açafrão, canela, alho, para as inflamações do tipo frias, né? Vata Kapha. Mas para inflamações quentes, o NIM, por exemplo, é uma boa opção. Assim como, por exemplo, também a pata de vaca, né, é considerado um anti-inflamatório natural, né, de potência fria também para essas dores reumáticas do tipo quente, né, inflamação quente, né? Assim como também a camomila, né, tem uma ação mais fria, né, para refrescar, remover o excesso de calor do corpo, né? Assim como o alcaçuz da Europa também tem essa ação anti-inflamatória do tipo fria. Mas todas maravilhoso. elas a gente tem que ter cuidado, tanto como você falou muito bem, tanto na dose quanto no tempo de uso. Porque a sobrecarga com essas plantas pode agravar, sim. Né? Por exemplo, o NIM pode agravar o vata, se usado por tempo prolongado ou em excesso. A alcaçuz pode provocar agravação de cafa, se usado por tempo prolongado também. Então tem que ter cuidado mesmo. É bom estar conversando com alguém que tem experiência, que tem conhecimento, para ter mais segurança, né? É, com certeza, gente. Nem todo terapeuta ayurvédico tem esse potencial. Eu mesmo não entendo disso, né? Então, assim, nem todo terapeuta ayurvédico ele tem esse potencial de te dizer exatamente isso. Se você procurar um bom especialista, né? Um fitoterapeuta, um especialista nas duas áreas, como é o caso do Dr. Danilo, também é super legal para a gente estar associando uma coisa com a outra, né? Eu adorei o seu projeto, quero falar um pouco sobre o seu projeto, né? Eu adorei o seu projeto porque todo mês o Dr. Danilo ele vai dar um workshop online e vai acontecer aos sábados, né? Todo um sábado do mês vai acontecer um workshop. Vai ser o dia inteiro, né? Vai ser das 9 às 5 da tarde. E cada sábado ele vai abordar ervas diferentes, né? Como é que é isso? Eu adorei esse projeto. Com certeza, em algum módulo, eu estarei participando. Não, quero contar com você em todos aqui para a gente participar de Todos, forma todos. completa, né? Porque a gente fez dessa forma, a gente, ao longo desse período, né, que eu estava te falando aí, né, ao longo desde a década de 80, vem estudando e catalogando as plantas, né? Naquele livro azul que você comentou, né, da editora Pensamento, Ayurveda, Saúde e Longevidade na Tradição Milenar da Índia, ali a gente tem umas 35 plantas, né, dessas que a gente mencionou, que são plantas brasileiras e que são plantas. Deixa eu pedir a Verena para me prestar meu computador aqui. Presta meu computador, por favor, Verena. Está na mochila. A gente falar o nome das plantas que a gente vai estudar nos módulos, que são Ah, mais de eu tenho aqui. Quer 50 que eu plantas. fale? Ah, você já tem aí? Ah, perfeito. Eu tenho aqui. Então, assim, já no sábado, que é depois de amanhã, já vai ter o primeiro módulo, tá? Depois de amanhã vai começar, então, esses workshops. Então, vai ser sábado ao longo do dia inteiro, né? Das 9 às 5 da tarde. E vocês vão falar sobre a cariçoba, centelha asiática, bacopa, é assim que se fala? É Bacopa Monieri. Uhum. Alfavaca, alho, agrião do brejo, aveloz. Aveloz é uma coisa que eu queria muito conversar com você sobre isso, porque tá um tal de moda de pessoa que tá com câncer usar aveloz. Canela, cavalinha, chuva de ouro, coentro, cominho, coração de negro. Olha que lindo, gente. E daí todos vocês que vão estar fazendo curso, vocês vão aprender tudo, né? A descrição teórica, a confecção de alguns compostos das ervas, as seguintes preparações tradicionais do Ayurveda: xaropes, vinhos e fermentados. Maravilhoso, né? Porque é como se você tivesse uma mini farmácia na sua casa, gente. É, assim, da natureza, né? A farmácia da natureza, né? A farmácia da natureza, isso mesmo, maravilhoso. Ou No também da sábado, cozinha, né? dia Farmácia da cozinha também, pode ser. Gente, eu falo, a farmácia toda está na cozinha mesmo, né?
No sábado de setembro vai ser sábado do dia 26 de setembro, também, das 9 às 5. Aí vai rolar as ervas. Erva de Santa Luzia, erva doce e funcho. Ah, para você que achava que era a mesma coisa. Erva moura, erva tostão, fedegoso, calanchoês, folha santa, gengibre, lágrima de Santa Nossa Senhora, malva branca, mamona. E daí as preparações vão ser pós finos, rasurados e geleias. Geleia? Geleias deliciosas. Porque assim, Olha, por exemplo, pode consumir vinho em processos inflamatórios, gente. Doutor Danilo vai ensinar a fazer seu próprio vinho. é isso mesmo, vinho natural, assim, com baixíssimo Vinho teor feito em alcoólico, mas casa. ele é autogerado. Vinho feito em casa, maravilhoso. E no sábado de outubro vai ser sábado do dia 24, tá? Também das 9 às 5. As plantas vão ser melão de São Caetano, noz moscada, pata de vaca, pega-pinto, picão, quebra-pedra, Santa Bárbara, serralha, tansagem, tiririca, tora e vetiver. Maravilhoso, incrível. E as preparações vão ser os óleos medicados, unguentos, pomadas, destilados e óleos essenciais. Uau, maravilhoso. Eu vou poder fazer meu óleo essencial na minha própria casa? Se você tiver um destilador, você vai poder. Ah, mas tem uma forma caseira de fazer isso? Depois a gente vai saber no curso. E o último é o sábado de novembro, que vai ser sábado do dia 28 de novembro. O horário é o mesmo, tá? Deixa eu ampliar aqui. E as ervas são cardamomo, feno-grego, erva de Santa Maria, alecrim, colônia, cajueiro, babosa, aloe, né? Losna, aspargo, paineira e cannabis. Eu amei. Gente, eu tô muito apaixonada por o conteúdo desse curso aqui. Eu tenho certeza que vai vir como uma coisa muito boa para todo mundo. E a pergunta que não quer calar é o seguinte: Doutor Danilo, se eu nunca fiz um curso de Ayurveda, eu vou entender o que você vai falar? Ah, ótima pergunta. A gente tem falado muito sobre isso. Aí tem duas coisas que a gente está aconselhando para as pessoas que não têm nada de Ayurveda, que não conhecem nada de Ayurveda. Primeiro, a gente gravou uma aula. Eu gravei uma aula de 2 horas, falando sobre os fundamentos, princípios, dando uma introdução sobre o Ayurveda para as pessoas iniciantes, para poderem começar assim a entender, né? Quando a gente falar sobre os conceitos fundamentais, 5 elementos, doshas, Agni, Datus, Malas, Ama, né? Quando a gente falar sobre isso, a pessoa já tem essa noção. E segundo, nós estamos aconselhando também, né, tanto assim na parte da literatura, quanto na parte de cursos online, que a pessoa possa fazer também paralelamente, né? A gente tem algumas opções também, né, no nosso próprio livro, os cursos online que a gente tem também como opção, mas a pessoa pode também estudar paralelamente, né? Então essa é uma alternativa. Agora, uma outra coisa também que a gente quer dizer é que nós vamos estudar nesse curso as plantas medicinais. Então nós vamos abordar as plantas medicinais dentro de uma linguagem que a gente possa também fazer entender uma pessoa que não conheça a fundo o Ayurveda, traduzindo dessa forma, né, para a linguagem ocidental. Por isso a gente vai trazer também informações da farmacologia, né, da farmacologia ocidental. Porque é muito possível, sim, a gente traduzir os termos ayurvédicos para a nossa linguagem ocidental. Por exemplo, assim, quando a gente fala do Agni, nós estamos falando do fogo digestivo, estamos falando do metabolismo, da digestão, né? Quando a gente fala do Vata, a gente pode explicar em termos de circulação, pode explicar em termos de transmissão de impulsos nervosos. Quando a gente fala do Kapha, a gente fala em termos de tecidos, né? E tem os nomes ocidentais também. Então a gente vai explicar também todos os nomes que aparecerem que são diferentes, a gente está explicando também ao longo da nossa a explanação da fitoterapia. Então não é um curso assim conceitual do Ayurveda. Mesmo uma pessoa que não conheça muito, ela vai poder aproveitar sim e aproveitar o método ayurvédico na aplicação das plantas medicinais, o que é mais interessante, né? Por exemplo, assim, eu gosto muito de citar um exemplo que é o quebra-pedra, né? Eu adoro citar esse exemplo porque ele é muito emblemático. O quebra-pedra a gente usa no Brasil praticamente
de forma exclusiva para eliminar cálculos renais, né, cálculos urinários. Mas o Ayurveda traz uma visão muito mais ampla. Então eu vou falar sobre o quebra-pedra nas suas funções. Eu digo assim, ele é um desobstruente dos esrotas. O que é isso? Não, ele é um desobstruente dos canais de circulação. Mas como? Ele dilata a musculatura lisa de todos os nossos ductos, então dos ductos renais, né, do ureter. Ele dilata os ductos hepáticos, né, todos os ductos intrahepáticos e do colédoco. Ele dilata os brônquios, os bronquíolos, os alvéolos. Ele dilata os vasos sanguíneos, toda a musculatura lisa dos vasos sanguíneos, do útero. Ele é um relaxante da musculatura lisa de todos os ductos do corpo. Por isso ele é um desobstruente dos canais. Ele é um grande tônico do Agni. Ele é um hepatoprotetor, na verdade, assim, com comprovação científica de que ele é um hepatoprotetor, que ele estimula as funções hepáticas e tem uma ação muito importante como um antiviral. Ele é usado no Ayurveda e também hoje em dia na medicina ocidental para tratar hepatite B, porque ele tem ações assim, antivirais importantíssimas na hepatite viral. Então a gente vai explicar essas coisas para as pessoas, trazendo assim, ampliando o uso da planta, explicando por que o Ayurveda fala aquilo e traduzindo para a linguagem ocidental também. O que a gente sempre faz, na verdade, nos cursos de fitoterapia. No curso de fitoterapia a gente não fala só conceitos ayurvédicos, a gente traduz o conceito ayurvédico para o moderno e ainda mostra pesquisas que confirmam aquilo. Como são as pesquisas que confirmaram esse tipo de efeito que o Ayurveda faz. Por isso eu acho tão lindo, assim como você, eu sou apaixonado por esse tema. Porque a gente pega essas plantinhas que estão nascendo aí, como você leu aí, tiririca, erva de Santa Luzia, conta de lágrimas, não é? Babosa, coisas que nascem em todos os jardins, quintais, né? Agrião do brejo, né? Calanchoês, plantas ornamentais. E a gente traz assim a cultura ayurvédica sobre elas é muito grande, muito ampla. E as pesquisas que foram surgindo vêm confirmando o que o Ayurveda fala. E tornam essas plantas um arsenal para a nossa farmácia de cozinha, né, para a nossa farmácia natural, para providenciar um recurso imediato para a gente retornar ao nosso equilíbrio dos doshas. Né? Então, a nossa função com esse curso também é trabalhar o equilíbrio do sistema tridosha. Né? Trazer para a saúde o organismo de forma mais rápida, mais imediata, mantendo o Agni funcionando bem, os canais desobstruídos, os tecidos nutridos, desintoxicados, né? Promover mais ojas, vitalidade, saúde e imunidade, e também eliminar as toxinas, ama, os malas, os excretas, né? Isso é que é nosso objetivo com o curso, aprender como essas plantas trabalham o equilíbrio do nosso sistema tridosha. Então, tanto uma pessoa também que não seja da área da saúde, a gente não vai ficar falando de nome de doenças, tratamentos complicados, não é isso. Mas a pessoa pode também, se for da área da saúde, ter um conhecimento a mais, né? Ter uma arma, uma ferramenta, melhor dizendo, né? A mais para lidar no dia a dia, na sua prática, também como profissional de saúde. Né? Então é um curso aberto para todas as pessoas que gostam de farmácia natural, farmácia de cozinha. Isso é maravilhoso, porque as pessoas, elas, talvez elas lidem hoje com as plantas de forma indiscriminada. Como eu vejo muitas receitas, por exemplo, um dos exemplos que eu adoro dar, né? Muitas receitas com aloe vera, né? Com a Aham. babosa. Mas, número um, a pessoa nunca nem sabe se é babosa mesmo. Então, ela nem sabe se essa aloe é a aloe vera. Ela não sabe fazer sangria, ela não sabe fazer o remolho, ela não sabe limpar, tirar a aloína. Ela não sabe que ela está, em detrimento disso, consumindo algo tóxico. Então, assim, aprender a manipular a erva, a planta, é essencial. A gente não pega alguma coisa do mato e sai fervendo e toma, né? É A gente verdade. aprende a lidar com essas ervas e, mais do que isso, a gente aprende a lidar com o nosso corpo para que as ervas sejam mais um fator de auxílio para prevenção, para tratamento, enfim. É isso que eu sempre pego para as pessoas. As pessoas precisam aprender a mexer com as ervas. As pessoas Isso adoram as mesmo. ervas. Há esse resgate hoje em dia. Estamos juntos. Conto com Estamos você também aqui. E deixa eu te perguntar uma coisa, esse curso dá para pegar um módulo só, assim, tipo, eu quero fazer um módulo só, não, eu quero fazer o curso inteiro. Tem como comprar o curso inteiro e tem como comprar por módulos? A gente fez dessa forma, assim, onde não há um pré-requisito de um módulo para o outro, na verdade, mas é lógico que um módulo completa o outro.
né? Porque em cada módulo nós estamos falando 3 preparações especiais do Ayurveda, como você mencionou aí, né? Sim. Xaropes ou as geleias, os fermentados, os Tá. pós, né? As pomadas, né? Óleo Os medicado. destilados, assim por diante, óleo medicado, a gente vai distribuindo, né? E também as plantas a gente está distribuindo. Então, evidentemente que o curso completo vai dar essa visão completa de uma série de plantas brasileiras e de todas as preparações mais fáceis de fazer com elas, né? Mas também não tem pré-requisito de um módulo para o outro. Se a pessoa assiste só um módulo, ela vai aprender aquele conteúdo daquele módulo, independente também, né? Maravilhoso, Mas tem muito uma coisa legal. também que eu quero te falar. Todos os Aham. módulos vão ficar gravados, tá certo? Se a pessoa Ah, não puder que assistir legal. no dia, ela pode sim adquirir o curso completo e ela vai ter os módulos gravados para assistir quando ela quiser. E o material de apostila também que a gente vai mandar tem à disposição dela. Então ela pode assistir os módulos em casa, estudar os módulos em casa. A gente vai deixar à disposição por pelo menos 6 meses o material disponível em vídeo para as pessoas que forem inscritas, entendeu? Maravilhoso. As pessoas aqui já estão perguntando como é que faz para se inscrever. Então, a gente deixou o telefone da Verena, ela está centralizando as inscrições para deixar todo mundo confortável, né? Que é o 14 99611 1812. Eu acho que ela está com o meu telefone aí. Ela deve estar passando alguma mensagem, porque eu estou usando o telefone dela, que é melhor do que o meu, sabe? Para fazer a live, para não ter problema assim de sinal, de não ter problema de internet, Conexão, legal. conexão, né? E ela está com o meu Ótimo. lá. Talvez ela passe uma mensagem para o pessoal aí já fazer o contato, Maravilhoso, né? Mas maravilhoso. E de qualquer maneira, quem não conseguiu anotar o telefone da V, pode inclusive te mandar uma mensagem por direct, né? Porque daí você passa o claro, conteúdo, você com passa o prazer. celular dela também. A Bruna tá perguntando onde esse curso? Online, Bruna. Quer coisa melhor? Online. Online ao vivo, mas também gravado para você assistir depois. Aí, ó, a Verena acabou de colocar, o telefone tá aí É, embaixo. Olha que legal. Tem o material, né, que vocês mandam assim, o prospecto do curso todo. sim, nós temos o material da divulgação e depois a gente manda todo o material também de apostila de suporte, né, para a pessoa poder estudar em casa com calma, né? Ah, legal, legal. Olha que ótimo. Verena já está escrevendo aqui. Bom, eu queria muito Gente, é sério, falta 2 minutos para terminar. Eu não quero que eles derrubem a live, eu quero derrubar eles. Mas eu amei, gente. Eu poderia passar aqui, ó, a noite inteira falando de ervas e tudo mais, mas não seria bom para o meu sono, tá bom? É verdade. Temos que cuidar da É, saúde. Muito obrigado cuidado. pelo seu convite, adorei estar com você também. Espero que a gente possa contar com a sua participação no curso, seus amigos, seus seguidores aí, a Andréia também, prazer estar com vocês, um grande abraço. Contem comigo, estamos juntos. Ótimo, adorei a sua participação. Gratidão por topar. Danilo, vocês viram, né? Eu avisei vocês que ele era faixa preta e sim, ele é, né? Ele é aquele primeiro aluno da sala mesmo. Então, ele tem muito conhecimento para passar. Então, foi muito especial essa live. Eu amei, a gente aprendeu um monte e quero aprender mais ainda com você. Gratidão. A semana anti-inflamatória ela continua, tá, gente? Depois de amanhã eu vou falar sobre alimentação anti-inflamatória. Quem não sabe, quem não viu, quem nunca ouviu falar da semana anti-inflamatória, da alimentação anti-inflamatória, entra no meu link lá dentro do Instagram, lá no meu link da bio. Lá tem semana anti-inflamatória, com programação com todas as pessoas que eu vou entrevistar. Vai ter muita gente fera, muita massa preta aqui, Celeste. Meu Muito gratidão, obrigado, viu, grande Danilo? abraço. Boa noite para Boa todo mundo e noite. gratidão a todo mundo que participou, milhares de corações, um monte de gente entrou, gratidão a todo mundo. Deinha, um beijo, ó, um beijo no seu coração. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.